Papo Mineiro hoje traz o formado em Ciências Contábeis e jornalista, Ivan Muls. Então, nós vamos ter um papo de imprensa, até de história, né, da imprensa em Belo Horizonte, né? Ele é pós-graduado em Administração Financeira e Marketing pela UniBH e é o atual diretor executivo do jornal Diário do Comércio, um jornal que já tem 90 anos. Seja bem-vindo, Ivan. E aí, Hernani, tudo bem? Tudo muito tranquilo. Obrigado aí pelo convite, viu? Uma honra participar aqui do Papo Mineiro, né? Uma trajetória aí também, né, Hernani? Já de, acho que mais de 300 convidados, né? 300 já. Conversas, 300 histórias. Então, eu me sinto muito feliz em estar participando, né? Em estar nesse ambiente tão seleto, né? De personalidades. Te agradeço muito aí essa oportunidade, viu? Aqui, sempre desde o princípio, eu convidei pessoas que fazem e acontecem. Porque as pessoas que põem a mão na massa. Que muitas vezes as pessoas são isso e aquilo, mas não põem a mão na massa. Então, eu gosto de conversar com pessoas que põem a mão na massa, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos conhecer a história do Ivan. Muito legal, viu, Hernani? Bom, na realidade, né, Hernani, assim, falar de mim, né, é falar do Diário do Comércio também, né? Porque a minha trajetória no Diário do Comércio começou desde muito cedo, né? Até antes da minha trajetória profissional, né? Assim, é uma empresa familiar, né? Fundada pelo meu avô, José Costa, já falecido, né? Mas também, enfim, todo o meu ambiente familiar, né? Meus tios, né? O Marcílio, o Luiz Carlos, o Costinha, até o meu pai, né? Foi executivo na empresa, né? Assim, eu falo enquanto aí a minha infância e adolescência, né? Então, desde cedo eu estudava na Rua Pernambuco, né? O Diário do Comércio, então, era na Rua Padre Rolim. Então, de pequeno, eu saía da escola e ia para o Diário do Comércio, na Padre Rolim, né? E, de alguma maneira, aquele ambiente, né? Vivia aquele ambiente e, às vezes, até a gente, sem imaginar, né, Hernani, que reservaria no futuro, aquilo talvez possa ter impactado nas escolhas, né? Que eu fiz mais para frente, né? Um outro fator que também contribuiu com a definição, né, com a minha vinda para cá, exatamente esses encontros familiares, né? O Marcílio havia assumido, na realidade ele era superintendente, né, executivo, antes de assumir, né, a presidência após o falecimento do meu avô. Ele sempre comentava, né, Ivan, você está caminhando aí para a faculdade, né? A minha escolha já era mais ou menos nessa linha de administração, de ciências contábeis. Então, ele sinalizava muito que era para que eu fizesse a minha trajetória no Diário do Comércio, né? E aí eu, né, assim, sempre colocando isso na balança, né, Nani, assim, no sentido de a gente é muito jovem para escolher determinadas né, decisões que são tão importantes para a vida, né? Assim, e aquilo, enfim, ficou realmente, né? E eu fiquei imaginando, puxa, se eu tenho essa possibilidade, né, assim, de entrar no Diário do Comércio, o Diário do Comércio ser um instrumento, né, de validação profissional, pessoal até, né, e profissional, né? Por que não, né? Assim, por que não fazer com que o Diário do Comércio seja instrumento, assim como poderia ter sido em um outro ambiente, né? E aí eu fiz uma breve experiência, né? Estagiei no antigo Benji, né? Lá na Praça 7, hoje o P7, né? Que é isso, né? Assim, são outros momentos, né? E prédio do Oscar Niemeyer. E as histórias vão se cruzando também, né? Assim, eu acho que hoje o P7, como uma iniciativa, né, de
ser um instrumento indutor da economia criativa, e o Diário do Comércio, de alguma forma, tem uma ligação também muito forte, né? Pelo propósito muito claro, né, Hernani, assim, do Diário do Comércio em contribuir com o fortalecimento da economia de Minas, né, por meio de jornalismo econômico, né? Ou seja, desde a sua essência era esse o propósito, né, numa economia essencialmente agrária, lá em 1932, né, para a década de 40, enfim, e toda a curva, né, toda a transformação da própria matriz econômica, pelo processo de industrialização, enfim. Mas isso a gente fala já, né, assim, só para retomar a minha trajetória inicial, né. Então, esses vínculos, né, familiares, eles definiram essa minha escolha, né, assim. Mas eu lembro o primeiro dia, inclusive, Hernani, estava vendo o LinkedIn e ele mesmo me lembrou da minha trajetória aqui, completadas 28 anos. Né? Assim, eu entrei em fevereiro de 95 aqui no Diário do Comércio, né? Então completou 28 anos, mas a princípio você pensa assim, puxa vida, né? Uma trajetória longa, mas de certa forma ela é dividida também em ciclos, né, Hernani, em fases, então foi muito rica essa trajetória, sabe? Essa minha entrada, então, novamente, né, pela influência da infância, depois né, do Marcílio, que foi na realidade foi definidor, né? Assim, a minha presença até mais do que meu pai, né? Assim, o Marcílio ele fazia de certa forma essa influência. Também vamos saber o porquê disso tudo, né? Assim, se não estava escrito aí né, esse entendimento. Mas era um homem muito inteligente também, né? Sim, você deu bem seu avô, né? Porque era um homem muito inteligente. Então, na realidade, em 95, eu fazendo ciências contábeis, vim para o Diário do Comércio, né? Exatamente para acompanhar uma implementação do sistema contábil na época, né? E aí eu entrei na contabilidade e percorri outras áreas lá aqui no Diário do Comércio, como contas a pagar, tesouraria. Depois a gente implementou também um estudo. Foi adquirindo conhecimento. Né? E mais que conhecimento, né, Hernani, o que a gente estava comentando, assim, o primeiro dia que eu estive aqui, né, e isso foi muito forte para mim, para minha história toda, né, assim, exatamente essa sensação, né, assim, uma empresa familiar é mais um, né, alguém da família, tem essa relação, mas isso ficou muito presente, assim, para mim, né, no sentido de me legitimar, né, assim, de fazer com que eu estivesse sempre aprendendo no Diário do Comércio, né, sempre aprendendo e contribuindo, né, e doando também, né, assim, dando a minha contrapartida, sabe? Isso foi muito forte desde o primeiro dia, né? E aí essa trajetória, né, na área administrativa e financeira, né, como você disse, me deu uma robustez, né, um entendimento, porque também não foram momentos fáceis, né? Assim, o Marcílio, ele faleceu logo na sequência, né, 98, né, eu havia entrado em 95, e eu já tinha uma discussão muito grande com ele nesse sentido, né, do levantamento de custo, né, da empresa. Esse estudo, esse programa que a gente havia implementado, era exatamente identificando, né, a margem de contribuição do Jornal de Casa e do Diário do Comércio para a empresa. Né? O Diário do Comércio, quanto organização, tinha esses dois títulos, né? Jornal de Casa e Diário do Comércio, e o Jornal de Casa, à época, talvez de maior circulação, né? Ali era um semanário, entrega gratuita, né? Eram mais ou menos 120 mil exemplares. Para se ter uma ideia de dimensão, né? Assim, eram 3 turnos de produção, de impressão. Né? Era manhã, tarde e noite, né? Assim, manhã, madrugada, né? Tarde e noite. E a distribuição, às vezes, já enfim, no sábado, domingo, enfim, a produção ela iniciava na quarta-feira, né? Madrugada, exato.
Então, e eu levantava para ele, né, assim, já uma situação de atenção, né, em relação aos custos, né, porque a produção era muito intensa do Jornal de Casa, né, e à época também tivemos a entrada do Pampulha, né, no mercado de forma muito significativa, né. Então, a gente já não estava mais sozinhos, né, em termos de mercado, além de conjuntura mesmo, né, conjuntura econômica, os fatores econômicos à época, né, a crise cambial em 99, né, que dolarizava, na realidade a nossa matéria-prima toda dolarizada, de um dia para o outro, né, os preços estavam dobrados, né. Então, todas essas séries de fatores, né, eu já apontando para o Marcílio, a necessidade de uma revisão, e ele próprio também tinha dimensão disso, né? Porque ele, Marcílio, foi talvez na sucessão, né, do José Costa, uma visão mais de mercado, né? Assim, o José Costa ele tinha uma visão muito idealista do negócio, né, do Diário do Comércio, né? Sempre participando das grandes causas, das entidades, né, das defesas mesmo, da visão do bem comum, né, em relação ao desenvolvimento econômico. E o Marcílio trouxe uma visão de mercado, né? Assim, é importante a questão, né, do ideal, mas era necessário a visão de negócio, a visão de mercado, né? Ele tinha uma formação administrativa com foco em marketing, né, muito evidente na época. Então, o Marcílio trouxe essa perspectiva para a empresa e um crescimento muito significativo, tanto que 96 para 97, sabe, Hernani, foram os anos de maior faturamento histórico da empresa ao longo de todos os anos, né? Mas isso também traz consequências, né? Também trouxeram consequências, quer dizer, o volume, a coisa toda estava maior, né? E aí, com as questões, a conjuntura, as questões econômicas, as questões também de mercado, né, eram necessários ajustes, né? E aí veio o falecimento do Marcílio, em 98. Uma surpresa, né? Foi de surpresa, né? De surpresa, né? O Coxinha, que havia assumido no lugar dele, né, outro filho, né, também faleceu na sequência, né? E aí o Luiz Carlos assumiu, o Luiz Carlos era diretor de redação, o Luiz Carlos assumiu a presidência com o apoio da Lúcia, que era uma irmã economista que morava no Rio, mas que na realidade, Hernani, ela veio para ficar 3 meses, né, em Belo Horizonte, e acabou ficando 3 anos, né? Mas a vinda dela aqui tinha um propósito, né? Talvez poucas pessoas também saibam disso, né? Mas um propósito de passar a empresa, inclusive, né? Assim, de fazer uma estratégia de venda da empresa, porque o baque tinha sido muito grande, né? Assim, todo o corpo diretivo da empresa, né, em um curtíssimo espaço de tempo, no sentido, né, de 2, 3 anos. O meu pai havia também se aposentado, né? Enfim, o corpo diretivo, né, tinha ficado apenas o Luiz Carlos, né? Então era uma responsabilidade muito grande, já numa situação que estava bastante desafiadora até, né? E aí a Lúcia foi embora, voltou para o Rio em 2001, né? E eu assumi a diretoria não, né? Assim, eu assumi a função ativa, né, e financeira Claro. da empresa, né? Muito novo e com pouca experiência, né? Assim, eram 6 anos de empresa só, né? Eram 6 anos de empresa e num desafio muito maior até talvez do que quando a Lúcia chegou, porque a estratégia ela não foi efetiva, né? Assim, essa tentativa foi contratado algumas consultorias, inclusive até de peso, consultorias de mercado e tal, para ajudar nesse processo, e não funcionou, não deu certo, né, pelas tentativas, e ela foi embora com uma situação de salários em atraso aqui, né, inúmeros processos trabalhistas, porque, pra você ter uma ideia, a gente chegou a ter, não sei, mais de 200, 300 pessoas trabalhando na época aqui, né? Então gerou um contencioso trabalhista enorme, né? Essa questão dos salários internos, questões com fornecedores,
questões bancárias, sabe, Ana? Então, foi um momento realmente muito crítico. E até por falta de experiência, talvez, né, assim, assumir essa responsabilidade com muito apoio, assim, no sentido de interno, né, assim, de resgatar essa relação de confiança interna, né? Esse foi talvez o grande ponto ali em 2001, sabe? Assim, e aí eu devo muito a isso ao Luiz Carlos, primeiramente, porque ele assumiu essa responsabilidade, assim, né? Olha, o Ivan tá comigo, tá firme, tá presente, enfim, ele bancou, né, essa decisão, não tinha também tanta outra alternativa, né, assim, no sentido do que havia sido buscado já. E aí a gente fez esse trabalho interno, sabe? E esse trabalho interno foi muito legal, porque a gente trouxe representantes de cada área, né, de cada setor, do industrial, do comercial, da administração, da redação, da distribuição. A gente fez um comitê, a gente chamava, né, à época, comitê gestor, né, e a gente tomava as decisões ali em conjunto, sabe? E aí, por isso que eu falo que essa minha trajetória é dividida em ciclos, né? Assim, essa que O começou em Jornal de Casa tinha terminado, né? O Jornal de Casa, a gente encerrou a circulação dele em 2002 para 2003, né? Foi uma das decisões, né, desse colegiado, vamos dizer assim, uma decisão que foi fundamental, né? Assim, porque era o esforço, concentrar o esforço onde era realmente a essência, que era o Diário do Comércio, embora o grande sucesso alcançado do Jornal de Casa. Então foi uma decisão muito dura, né? Mas a gente, enfim, era necessária, né? E aí essa decisão acabou culminando, né, em um plano de recuperação, né, que a gente trabalhou. E aí, nesse período, né, também tivemos uma condução que a gente chama a quatro mãos, né, porque tinha essa pressão dos sindicatos, do próprio Ministério do Trabalho, né, em relação aos salários em atraso, ao contencioso trabalhista. E aí, junto com o Ministério do Trabalho, foi designado um perito, né, para trabalhar junto, né, conosco, né? E a gente acatou no sentido exatamente do entendimento de que era possível fazer esse trabalho a quatro mãos, né? Claro. Num ponto desse resgate de confiança, né? De relação de confiança principalmente com o público interno. Pra você ter uma ideia, o perito ele trabalhou lado a lado, assim mesmo, de verdade. Eu dividi mesa com ele, né? A minha mesa era a dele, né? Assim. E a gente fez um trabalho com todos, né, envolvidos aqui internamente, e foi muito legal. E a gente homologou um acordo em 2004 na Justiça, na 22ª Vara do Trabalho, né, em 2004. E foi uma iniciativa até inovadora também, porque a gente conseguiu reunir todos os processos trabalhistas que estavam espalhados e cada hora era uma situação, né, de pressão. A gente conseguiu reunir todos eles nessa 22ª Vara do Trabalho com, né, esse esforço conjunto, né, do perito designado, que a gente tem também muita deferência, né, ao trabalho dele, foi com muita seriedade. E esse acordo foi homologado, então, em 2004. E para você ter uma ideia, viu, Hernani, assim, a gente pagou a última parcela, né, desse vínculo todo trabalhista, né, desse contencioso trabalhista, em 2010. Então, assim, já não estamos falando de tanto tempo mais assim atrás. Em 2010. E aí começou também a questão agora digital, né? Nesse 2010 começou a questão digital, né? Exatamente. E aí, exatamente, né, Hernani, assim, a gente passa a ter, então, né, teve o prêmio José Costa em 2007, né, como a primeira iniciativa, assim, pró-mercado, né, depois desse período, né, que teve uma
uma abertura que foi essencial também, né, uma abertura da Fundação Dom Cabral nesse processo, né, assim, de construir, de acreditar e de confiar, né, naquela proposta, né, inicial do Prêmio José Costa, que, enfim, está atualíssima até hoje. A última edição foi o ano passado, né, a ocasião aí, a comemoração dos 90 anos do Diário do Comércio, né? Mas esse período realmente permitiu, né, Hernani, essa visão aí, sim, de mercado, né, da questão da transição digital, né, todo um olhar para isso, né? Não, a Tanto que, preservação daquilo que o jornal era, né? A questão de ter que, vamos dizer, dispensar o jornal de casa é para preservar o que era, tinha 70 anos, né? exato, Então, e exato. aquilo que começou com anúncios comerciais, depois passou para industriais, depois passou a ser um jornal econômico verdadeiro, né? Então, isso é muito importante. É E muito eu importante. não vejo nada demais a Fundação do Cabral estar na hora do prêmio, porque o Emerson era muito amigo do seu avô. Perfeito, Né? Eles perfeito. eram muito amigos. E várias vezes eu estive com os dois juntos. Né? É, Então, isso ajuda, porque o Emerson também tem uma visão muito semelhante à do Zé Costa. é Né? verdade. É Então, isso verdade, ajuda. é verdade, Hernani. E essa deferência, né, assim, em relação ao José Costa e a própria continuidade, né, assim, eu costumava dizer que o Luiz Carlos ele foi um fio condutor dessa história, né, assim, dessa trajetória dos valores do José Costa de uma forma muito precisa, né? E assim esse legado todo, né, assim, na realidade, eu e a Adriana a gente fala muito isso, né, assim, que esse legado tá na nossa tá no nosso tá na nossa veia, né, vamos dizer assim, de mas de tanto ter tido esses exemplos, né, Hernan? Então é muito legal, assim, aí, só que aí a responsabilidade também aumenta muito, de uma forma É muito, claro. né, expressiva, né, assim, porque É. não é uma trajetória, né, de pouca responsabilidade, né, assim. E aí a gente costuma dizer também, né, Hernani, assim, muito bacana isso, né, assim, porque o Diário do Comércio, ele é, de alguma forma, o espelho da economia mineira, né, assim, aquilo que eu Sim. falei, assim, desde uma economia essencialmente agrária, né, até hoje, né, passando pelo processo de industrialização, né, é, da economia do conhecimento, né, para a economia criativa, para a economia do compartilhamento, né, ou qualquer outra forma de economia, né? Eu acho que isso que é o bacana, assim. Então, a gente faz a curva da economia, né? As curvas da economia, no sentido de fazer essa leitura, esse acompanhamento e orientação para o mercado, né? Isso que eu acho que é muito bacana, né? E de alguma forma, sabe, Hernani, e isso eu via, né, pelo lado, vamos dizer assim, lado administrativo financeiro, né? Mas a partir de 2014 eu acabei assumindo a área de mercado, né? Assim, fiquei mais próximo ao mercado, no sentido de fazer esse relacionamento com o mercado, porque tinha também essa preocupação, assim, puxa, é necessário levar o mercado à essência, né? A essência do Diário do Comércio, porque a gente estava percebendo, né, uma certa distância mesmo, no sentido, tipo assim, não, de forma alguma, né, assim, os profissionais, as pessoas que estavam conduzindo, né, ou que conduziram, né, a relação com o mercado ou comercial, né, mas a gente sentia essa necessidade, né, assim, de levar essa ligação, né, da essência ao mercado, né. Então, tanto que E aí que começou os diálogos? os diálogos começaram logo depois, na sequência, né? Assim, eu assumi o mercado em 2014, na realidade, até nesse sentido, sabe? É muito sutil, né, Hernani? Mas eu, eu não me intitulei, vamos dizer assim, como diretor comercial, e sim diretor de mercado, né? Para criar essa ligação, essa essência e esse aprendizado também, né? Assim, É claro. conhecer o mercado, né? Aprender com o mercado, né? E foi muito legal porque, de alguma maneira, né, assim, a nossa principal fonte de receita é matéria legal, publicação legal, né? Mas esse posicionamento a gente já trazia, né, assim, mesmo sem estruturar, né, mas esse pensamento
de pensar a matéria legal além da matéria legal, além do espaço centímetro coluna, sabe, Hernani? Mas sim colocando o Diário do Comércio como um ambiente, né, aos Positivo, né? publicadores de balanço, Trabalhar no entendendo, positivo. compreendendo que os publicadores de balanço, eles são, antes de publicadores de balanço, são agentes econômicos, são agentes de transformação, né? Então, era esse o recado que eu levava, né, assim, às agências de matéria legal, aos clientes, aos publicadores, né? E além da obrigatoriedade, né? Assim, pensando o Diário do Comércio como um ambiente. E aí isso sim está muito presente, né? Assim, de 2018 para cá, né? Quando a gente instituiu esse formato de conselho consultivo, que já houveram outros formatos, né, de conselhos no Diário do Comércio, então foi um processo também de amadurecimento, né? Eu não detalhei, mas em outros momentos também houveram esforços nesse sentido, né? Mas esse conselho instituído atualmente, a gente percebeu a necessidade desse momento, né, de transformação, né? Mas também, assim, um pouco, também a questão, assim, eu falei de momentos desafiadores lá atrás, né? Assim, e 2015, por exemplo, também está batendo na porta, né? Assim, a crise de 2015, ela também nos afetou muito diretamente, né? 2016, 2017, né? Assim, então, também tinha esse sentimento, né? Essa sensação, né? Assim, de energia gasta mesmo, né? Assim, puxa vida, foi muitos anos, né? De muita energia despendida, assim, né? Tentando vencer crise, né? Assim, e aí eu acho que também é um elemento que é muito sutil, mas Luiz Carlos, Adriana e eu tivemos também uma conversa no sentido de buscar novos caminhos mesmo, né? Assim, ó, puxa vida, não que o que a gente fez até agora não tivesse dado certo, não é isso, mas aquele sentimento realmente de enxugar gelo, né? Puxa vida, a gente está aqui batalhando há tanto tempo e o sentimento que a gente tem é que a gente está sozinho, né? Nesse sentido de batalhar sozinho, né? Por mais que houvesse né, o reconhecimento do mercado, né, das relações, mas a gente falou assim, puxa, vamos dessa vez fazer um caminho diferente. E essa, né, assim, essa decisão parece que não tem nada prático, né, atrás dela, mas teve sim uma mudança de comportamento, né, assim, de mindset, de realmente buscar novas formas, né? E aí o Conselho Consultivo a gente instituiu em 2018, já a sucessão, né, assim como primeira grande decisão, né? E aí a Adriana assume a presidência com muita coragem, como eu disse, com muita competência, né? Nesse propósito, né? Assim, de levar mesmo isso tudo que a gente comentou aqui, né, Nani? Assim, de levar toda essa trajetória, todo esse ativo, né? Todo esse diferencial do Diário do Comércio, né? De levar isso adiante, mas numa proposta, né? De diferente, né, no sentido de troca mesmo, né, com o mercado, de responsabilidade, de entregas, né, de contrapartidas. Então foi um trabalho muito bacana assim que a gente tem feito, que a Adriana tem conduzido. Uma das primeiras, né, atividades, tarefas dela foi resgatar exatamente, né, o nosso propósito, né, assim, um trabalho de cultura organizacional mesmo, assim, a gente colocou todo mundo, né, internamente nessa mesma página, né, e a partir disso também, como eu falei, né, o olhar para o mercado, o olhar mais intenso ainda para a transformação digital, né, então a gente está com os 90 anos aí, mas com fôlego, né, agora sim com fôlego de fazer muito mais, né. Foi muito importante também o diálogo e em seguida criar o movimento Minas 2032, né? Acho que foi assim uma coisa muito inteligente. Exato. Né? E isso mostrou que o jornal ele quer o positivo, ele quer o melhor para todo mundo. Né? É isso. É o Diálogos e o Movimento Minas 2032, né? Um pouco essa síntese que eu trouxe, essa síntese do que eu trouxe dessa trajetória, né? Toda essa reflexão, né? O Diário do Comércio enquanto veículo de comunicação, a gente acredita muito, né, na questão do jornalismo
na realidade, na comunicação, né? A comunicação e o jornalismo, parte dela, né, Hernani, é um instrumento fundamental para a transformação. Isso a gente acredita, é isso que a gente quer levar, Claro. né, através do Diário do Comércio e ir além da notícia. A notícia nos permite ir além. Esse é o grande barato, né? Se a notícia econômica, ela não encerra nela mesma, né? Então, assim, ela traz uma perspectiva de oportunidade, ela traz uma perspectiva de reflexão, né? Ela traz uma perspectiva de debate, né? Então, o Diálogos DC nasceu desse propósito, dessa reflexão, o Movimento Minas 2032, né? A gente projetando o centenário do Diário do Comércio em 2032, mas também a Agenda 2030 como referência para essas discussões, né? Não tem dúvida. Né? E acho que isso foi fundamental, conseguiram preservar o jornal com mensagens positivas, né? Mensagens de que a pessoa pode seguir em frente, né? A pessoa pode se transformar e seguir em frente. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho assim, fundamental esse tipo de coisa. Né? Nosso tempo está terminando, meu caro. Tá vendo que é pouquinho? Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem quer jornalista, quem quer entrar com o meio de comunicação. Que mensagem que você deixa? Ô, Hernani, aí, já que você tocou nesse assunto, né, do jornalista, né, ou do jornalismo, né, assim, minha formação e minha atuação, né, de essência é administrativa, né, é a gestão, né, de certa forma, a gestão, o negócio, né, assim, a questão organizacional do Diário do Comércio, pensar sempre nessa perspectiva, né, mas assim, eu fiz a graduação de jornalismo, né, para entender um pouquinho mais, e a primeira conclusão que eu tirei na graduação foi que o jornalismo ele é vocacional, né, assim, ele não é qualquer um, né, não é qualquer pessoa que tem esse olhar, né, essa veia, esse olhar jornalístico de narrativa, né, de responsabilidade com a história, né? Mas a minha perspectiva é que o jornalismo é muito mais nobre do que ele se apresenta, né? Então, essa eu acho que é o grande desafio dos veículos de comunicação, de uma maneira geral, né? Nosso desafio aqui também, né? Mas de pensar, né, essa questão, né, se a gente discutir o impresso versus o digital, eu acho que não é um ou outro, né, é a essência do jornalismo, né, como instrumento de transformação da sociedade, né. Então é isso que a gente busca fazer aqui no nosso dia a dia, né. A gente acredita que o Diário do Comércio é um instrumento, como eu disse, além da notícia, além da publicação, né, de conexão, é de relacionamento, é de debate, né, é de orientação, é de formação. Então, esse tem sido o nosso posicionamento, né, assim, e o nosso trabalho. Né, assim, a gente levar isso adiante, levar a compreensão do mercado, né, nesse sentido, né, e colocando sempre o Diário do Comércio, né, como eu falei, como um instrumento de contribuir com o fortalecimento do Estado de Minas Gerais. Né? Muito bom. Obrigado por essa participação. Viu? Muito bom. Eu que agradeço, viu, Hernani? Foi um prazer. Explica um pouco, isso aqui também explica também uma história de um jornal de 90 anos, né, que é fantástico, e eu pude seguir isso bastante. Né? Nos últimos 40 anos eu tive presente desses 90. Com certeza. Sempre muito bom, né? E eu afirmo, então, hoje, né, vocês conseguiram preservar, né, um jornal que busca a transformação positiva de todos. Parabéns. Perfeito. Muito obrigado, Um grande Hernani. abraço para você, viu? Um abraço a todos. Então, nós tivemos hoje o Papo Mineiro sobre imprensa, de um jornal que tem 90 anos e que passa por seus altos e baixos, que felizmente agora está em crescimento novamente. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.